Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs de língua portuguesa. Tendo em vista a situação de que nossas igrejas ou as igrejas estão temporariamente sem realizar os seus cultos normais, pensei em multiplicar com os irmãos uma pequena reflexão. Uma reflexão sobre a comunhão de Deus na criação e a nossa responsabilidade cristã. Os relatos bíblicos descrevem a criação do céu e da terra, obra do Deus eterno, através da indicação e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Isso está em Gênesis 1:2. Isso quer dizer que o Espírito Divino é pessoa criadora e presença do Eterno, tendo sido a criação uma realidade formatada por Ele. E é o mesmo Espírito quem clama pela liberdade redentora na criação escravizada. A palavra de Deus, em Romanos 8, de 21 a 22, nos diz: um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. O Espírito de Deus é o poder atuante do Criador e a força de vida das criaturas. O Espírito é a fonte da vida. Por isso, tudo o que existe e vive manifesta a presença dele. Ele transforma a comunhão com o Pai e o Filho na comunhão da criação, na qual todas as criaturas, cada qual a seu modo, se comunicam com Deus. A existência, a vida e os relacionamentos estão firmados no Espírito, pois, em Atos dos Apóstolos 17, 28, o evangelista Lucas nos diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Assim, a partir da comunhão trinitária, o ser humano faz parte da criação e é dependente dela. Vive dentro de um contexto de interdependência com a criação. Desde o início, nosso futuro está ligado ao solo, à água e ao ar. Deus nos coloca junto e com a natureza para trabalhar essa mesma natureza. Gênesis 2:15. Não haveria falta. Gênesis 2, 8 e 9. Se soubermos administrar. Dependemos do solo e dele recebemos o nosso sustento. Pertencemos a este mundo criado e é ele que fornece a base para a nossa existência. A vida começa e se orienta sob o cuidado de Deus. Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas e foi com sabedoria que as fizestes. A terra está cheia das tuas criaturas. Salmos 104, de versículo 24. Todos esses animais dependem de ti, esperando que lhes dês alimento no tempo certo. Tu dás a comida, e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dás, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. Porém, quando lhes dás o sopro de vida, eles nascem, e assim dás vida nova à terra. Salmo 104, versículos 27 a 30. Hoje pensamos que o mundo é um objeto para nossa exploração, em vez de sujeito para a glorificação de Deus. Em grande parte, ignoramos as necessidades de outras formas de vida, e essa atitude utilitarista de ver e agir é pecado.
é uma falta de respeito para com o Espírito de Deus e gera fenômenos, ações, resultados por nós até aquele momento desconhecidos. As pestes e epidemias não acontecem por acaso. São sempre resultado drástico de nosso relacionamento negativo, destruidor com a própria natureza. Quer com os animais, os insetos, os vegetais, quer com toda a natureza. Por isso, há um desafio do cuidado amoroso. É Deus quem dá e quem sustenta a vida de todo o universo. Sua preocupação por atender às necessidades básicas, comer, beber e vestir, não se restringe ao ser humano, mas se estende a toda a natureza, refletida nos pássaros e nas flores do campo. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Isso nos diz Jesus, e está em Mateus 6:30. O universo inteiro depende do cuidado amoroso de Deus, que não descuida de nenhuma criatura. Os lírios, por exemplo, caracterizados por sua fragilidade e vida curta, são vestidos de tal modo que nem Salomão usava roupas tão bonitas como essas flores. Mateus 6:29. Criação significa que tudo é completamente obra de Deus. Deus é o autor de tudo, o Deus pessoal e salvífico, que se revelou como puro amor. Toda a realidade brota da pura iniciativa desse amor divino, puro dom gratuito. Mas o ser humano faz parte da criação, depende dela e é seu cuidador. O ser humano, como o restante da criação, foi criado de acordo com a sua espécie. Gênesis 1:24 e 25. Só que a imagem e semelhança de Deus. Isso está em Gênesis 1:26 e 27. A imagem de Deus é elaborada em termos do domínio administrativo que o ser humano teria sobre o resto da criação. O ser humano foi criado à imagem de Deus não somente por sua liberdade e direito à escolha, mas também pela postura que assume diante da criação. Uma postura de soberania em amor e comunhão, que deve refletir a soberania de Deus, que está em Gênesis 1:26 e 28. O ser humano não foi criado apenas para realizar uma administração espiritual, mas foi criado para ordenar a criação. No entanto, diz Salmos 8, 5 e 6, no entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado, e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Essa administração humana sobre a criação nós chamamos de mandato cultural. Ser criado à imagem de Deus é ser responsável pelo planeta e por todas as formas de vida. A soberania humana implica responsabilidade para preservar a ordem que Deus criou e promover a existência de todos os seus elementos. Tal soberania não implica em liberdade para roubar, matar e destruir. Os seres humanos são mordomos de Deus, responsáveis diante dele, e cuja primeira tarefa é assegurar a permanência e equilíbrio da criação. Por isso, queridos irmãos, somos todos responsáveis. A preocupação divina com a salvação espiritual não é alheia da sua preocupação pelo bem-estar da sua criação material. A criação é o primeiro dos atos
salvadores de Deus. Encontramos em Salmo 74, versículos 12 a 17, que, mas tu, ó Deus, tens sido nosso Rei desde o princípio e nos salvaste muitas vezes. Com teu grande poder, dividiste o mar, esmagaste as cabeças dos monstros marinhos, esmagaste as cabeças do monstro Leviatã e deste o seu corpo para os animais do deserto comerem. Fizeste com que corressem fontes e riachos e secaste grandes rios. Criaste o dia e a noite, puseste o sol, a lua e as estrelas nos seus lugares, marcaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Sim, por isso não devemos conceber a criação do ser humano no mundo como opcional, nem como secundária à sua missão na salvação de vidas. Desde o início, a criação fazia parte do plano salvador de Deus. A conversão de seres humanos não é o último dos atos salvadores de Deus, mas o estabelecimento de novos céus e nova terra, ou seja, uma nova criação. Encontramos isso no Apocalipse 21, versículo 1, a libertação da própria criação em si, Romanos 8, 20 a 22. Até o fim, a criação fará parte do plano salvador de Deus. A mesma graça de Deus que se manifestou em Cristo também se manifestou na criação. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nestes últimos tempos ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu ao lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Nos fala Hebreus 1, versículo 1 a 3. E a graça do Eterno, manifesta, alcançará o seu propósito de submeter a Cristo todas as coisas. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em sua homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Filipenses 2, 9 a 11. Mas encontramos também em 1 Coríntios 15, 27 e 28, que as Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Assim, queridos irmãos e irmãs, podemos dizer que existe uma ecoteologia bíblica, que envolve o uso responsável, sustentado dos recursos da criação de Deus e a transformação das dimensões culturais, econômicas, morais, intelectuais e políticas da vida. Isso inclui a recuperação de um sentido bíblico de mordomia, que implica em administração e cuidado responsável. Da mesma maneira, o conceito bíblico de descanso semanal recorda que se deve pôr limites às atividades de produção e ao consumo. Assim, devemos usar a riqueza e o poder no serviço dos demais,
É um compromisso de trabalhar para libertar os ricos da escravidão ao dinheiro e ao poder e possibilitar aos que têm menos obter acesso à dignidade e às oportunidades do desenvolvimento. A esperança de tesouros no céu nos livra da tirania de Mamon, e fazendo assim estaremos compreendendo o sentido maior do cuidado da natureza e da vida criado pelo Eterno. Queridos irmãos, quando nós destruímos a natureza, quando destruímos pequenos bichinhos que às vezes não têm para nós a mínima importância, o que é errado, como por exemplo as abelhas, nós colhemos resultados trágicos, desastrosos em termos de enfermidade, de pestes e pandemia. Vivemos uma pandemia. Não podemos dizer que é obra do acaso. A nossa maneira de cuidar não é um cuidar, é um desdém à natureza criada por Deus. Por isso, nessa meditação de hoje, nós chamamos os irmãos e irmãs, e eu também me coloco nesta posição, de dizer a Deus: Senhor, perdão pelos nossos pecados, diante da natureza tão linda e necessária à nossa sobrevivência que o Senhor criou. Dá-nos sabedoria para cuidar corretamente, para administrar bem da natureza, do mais pequenininho da natureza até os grandes animais, que alguns deles em extinção, mas também, Senhor, dos nossos irmãos, daqueles que são muito ricos e viram escravos do dinheiro, escravos do poder, e também dos que têm menos, que necessitam de cuidados especiais para que possam crescer como humanos e te adorar com dignidade. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, essa meditação. Trabalha nos corações nesse momento de dificuldade e nos dá o livramento e nos dá a sabedoria, porque o Senhor é o Rei. De Ti nós herdamos e podemos receber a sabedoria, a paz, entendimento e a vida. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.